Fala, rapaziada, vamos lá. Curioso caso de Stranger Things. Pra ser sincero, eu não acho a série ruim, não, mano. Eu assisti assim quando tava lançando direito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Eu não peguei pra assistir desde a primeira temporada. Eu acompanhei quando estava saindo a quarta temporada. Essa atual que saiu eu não tô assistindo por causa que eu não tenho mais a Netflix. Eu não vou procurar pirata pra assistir também. Aparentemente eles não vão parar com aquela palhaçada lá de colocar coisa paia na série. Aparentemente essa também é a última temporada, então não tem muito que você possa reclamar também. Cara, sendo sincero, primeira temporada muito boa, a quarta temporada, cara, excepcional, cara. Puta merda, não. O, o último e penúltimo episódio da quarta temporada foi muito bom, cara. Não tem o que dizer. Eu reassisti ano passado o todas as temporadas, da primeira até a quarta temporada. Cara, e sinceramente, só achei um defeito que foi na última temporada, que foi a palhaçada lá do Will. Mas, tipo, porra, é Netflix, é óbvio que vai ter algum bagulho paia. Tem a Robin, mas a Robin eu não esquentei por causa que. Foda-se. Foda-se. A Robin é um personagem bom. Agora o Will é foda. Nessa. Felipe Peters. Acho que eu já assisti o vídeo do canal desse maluco aqui. Ele fez do House. Acho que foi do House o vídeo que ele fez. Vamos nessa. Stranger Things simplesmente me fascina. Você tinha que estar lá presente em 2015 pra entender. Caralho, essa série saiu em 2015, eu achei que tinha 18, porra. Ô, louco. E 10 anos depois da estreia que mudou a Netflix, assim como o PewDiePie mudou o YouTube, não que isso seja um elogio, e mais de 3 anos Oxi. depois da mais recente temporada, a gente acabou de receber Caralho, a primeira 3 anos, doido. leva da quinta e última season, o primeiro dos 3 Eu não volumes. assisti. Engraçado como essa série foi um dos grandes ícones de uma época em que a parada era lançar todos os episódios de uma vez, pra fomentar o binge watching, e agora eles estão esticando o máximo possível a todo custo. Ah, então os episódios estão saindo ainda. Tudo bugado. Salve, Kaique, tudo certo? You may say I'm a dreamer. O que também me Deus. fascina é como esse produto, entre aspas, sofreu mutações temporada a temporada. Cara, aquela merda da terceira temporada, por que aquela porra existe, mano? Na moral, doido. Na moral. Aquele bagulho lá dos outros. Das outras crianças que sofreram por experimentos, aquele bagulho foi muito paia, mano. Em retrospecto, assim. A ideia já era uma merda, assim. Ainda mais quando eles fizeram daquele jeito, pô. Praticamente mudando todo o formato algumas vezes. A primeira temporada era primariamente uma história muito inspirada em It Fechadinha. do Stephen King, com uma pitada de Carrie estranha e um twist de uma mãe desesperada que é a única que acredita que o filho dela não morreu. Um drama com suspense, personagens carismáticos e um elenco, principalmente a de primeira temporada crianças, é que muito boa, pô. simplesmente deixou o mundo inteiro obcecado. Nessa época, a cada 10 camisas da seção Que geek merda da é essa? Riachuelo, 11 eram de Stranger Things. Depois de Vai se criar, fuder, meio mano. que inesperadamente, diga-se de passagem, uma série tão bem sucedida que gerou a existência de uma nova adaptação de It pro cinema, e também uma série da HBO agora, que irônico. Mas teve a cena? Lógico que não teve. Segunda temporada foi um grande... Essa foi a minha impressão na época, pelo menos. A terceira temporada foi interessante. Look at what you see. Ah, tá, então foi a segunda temporada. A segunda temporada que tinha aquela Mas merda eu lá. não preciso parar agora Maluco. pra falar sobre como eu acho que Stranger Things deveria ter ficado na primeira temporada. O Felipe de 2022 já fez isso e vocês podem assistir esse vídeo. Pera aí, eles gravaram. Eles gravaram as cenas dessa última temporada na primeira parte da série. Pra não pegar os atores mais jovens. Eles já esperavam que a série ia fazer sucesso ou tô ficando maluco? Vídeo aqui mesmo no YouTube. What's the internet? E melhor do que eu simplesmente me repetir aqui, eu vou deixar o link na descrição e, claro, na janelinha final do vídeo pra vocês clicarem. Porque o que me motivou a parar a produção do vídeo que eu tô fazendo sobre o MrBeast ser o anticristo do YouTube Que e isso? vir aqui reclamar de uma série que eu já falei sobre Ah, tá, o durante MrBeast. quase 40 minutos, é que eu baixei, quer dizer, entrei na Netflix, que sem dúvida eu pago a assinatura de R$ 44,90 Não, vai se fuder, doido. Pelo amor de Deus, cara. Eu assinei aqui eu cancelei o meu Disney Plus. Eu assinei aqui a PSN Plus só pra jogar o Night Rain, que eu comprei o jogo. É claro que eu tinha que comprar a porra do jogo pra
pra console, né, mano? Não podia ter comprado no PC pra ficar mais barato. Não, tinha que comprar no console por causa que eu jogo no console. Beleza. Pra não ter propaganda, e vi os 4 episódios da primeira parte e a minha sensação foi de apenas... Primeira parte? Por que isso tá tão ruim? Meu Deus. Mano, que palhaçada é essa? Ah! Ah, puta merda, não fizeram isso não, mano. Poxa, o Kaique sumiu ou tô censurando Mas que ele? isso não tá só ruim, tá feio, estranho Tenebroso. de se olhar. A 4ª temporada não tava tão desconcertante aos olhos assim. Talvez porque a gente tinha mais cenas tipo uma road trip cheia de piadas de maconheiro e dava pra filmar de uma forma normal, enquanto hoje, no auge da iluminação ruim e lentes que parecem uma câmera de iPhone, a Olha gente isso, tem mano. esse pesadelo existencial do Steve e do Jonathan na torre. Sempre funciona. Oxi, oxi. E a 4ª temporada Ué, é um ponto relevante. Primeiro porque meu último vídeo foi feito logo antes dela sair, então eu não desenvolvi nada sobre ela. Segundo porque, ao contrário dessa temporada que a gente recebeu agora, que tem uma vibe permanente de terceiro ato de um filme de ação, nós ainda tínhamos os respiros e uma paleta de cores minimamente agradável. É muito fácil culpar apenas a saturação do público pela queda da qualidade da série na nossa percepção. Eu mesmo tô lutando, como sempre, contra o meu cinismo de só falar que tudo é ruim de forma simplória porque sei que vai dar um troco. na verdade tudo é ruim mesmo. Tem que fazer. AdSense. É que eu realmente estou interessado em trocar uma ideia sobre os episódios que saíram esses dias e sobre como a mídia em si, não somente Stranger Things, mudou de 10 anos pra cá. Minha ideia era de introduzir um leve resumo da 4ª temporada que não cobri no meu vídeo previamente mencionado, mas acho que é mais conveniente entrar em tangentes quando for apropriado no roteiro. Dito tudo isso, vamos falar finalmente do episódio 1 da 5ª temporada. A primeira cena que a gente vê, espelhando o começo da 4ª, é um flashback de CGI pra fazer um retcon. Retcon é algo Ah, tá de brincadeira, fizeram retcon, mano. Não é possível um bagulho desse, mano. Tá explicado por causa que tem cena dos atores fazendo encenação que nem da primeira temporada, enquanto eles ainda eram bem criança. Puta merda, a gente tinha que fazer retcon, né, mano? Sempre o mesmo padrão. Ou quando ele vai fazer retcon pra fazer uma cena específica pra tentar ser épico, ou eles fazem retcon pra trocar os conceitos da obra pra deturpar ela. E adivinha, deve ser isso mesmo. Deturpar não, né, que ainda é da Netflix, mas vocês entenderam, porra. que sem dúvidas foi popularizado pelos quadrinhos de super-heróis para inserir coisas na cronologia da história que claramente foram adicionadas posteriormente. E nem Exatamente. sempre dá certo. A Um dos maioria das casos vezes. mais infames foi na fase do escritor J. Michael Straczynski no Homem-Aranha, que inseriu na cronologia que a Gwen Stacy, uma das únicas personagens dos quadrinhos que, pelo menos até aquele ponto, tinha sua morte respeitada pela continuidade. Teve um caso com o Duende Verde quando ela tava na Inglaterra e eles Mano. tiveram gêmeos que virariam vilões do Homem-Aranha. Eu Que sei, merda é uau. essa? Vai me mamar como mamou meu pai? Cansei de tentar te convencer. Puta que Enfim, pariu. voltando, a intenção dessa cena é meio... Caralho, dá pra ver que ele tem aí mesmo. Olha isso aqui, não é possível. Cansei de tentar te convencer. Enfim, Mano, olha isso. Não é possível um bagulho desse, cara. Dá pra ver que é CGI. É palpável o bagulho. Tá merda. voltando, a intenção dessa cena Não, é mano. meio que explicar por que o Will foi sequestrado pelo Upside Down na primeira temporada e o Upside Down, retcon mano. era de que esse tempo todo ele era uma ferramenta necessária pro plano do Vecna. Que nessa temporada vai atrás das outras crianças que tinham a idade do Will nesse começo, mas a gente já fala mais sobre isso. Desculpa reutilizar uma piada do meu outro vídeo, mas eu sempre achei essa muito engraçada. De vez em quando, é bom dar risada de algo que você mesmo escreveu. Tradicionalmente, desde que essa série virou um evento bianual, a gente começa as temporadas com uma atualização espertinha sobre tudo que perdemos nesse meio tempo através de um frame device simples. Na quarta temporada, eram as cartas que o Mike e a Jane, que eu preciso usar todos os vulgos para não ficar extremamente repetitivo nesse texto, trocaram durante o verão, que passaram separados porque ela estava morando com a família do Will na Califórnia. Que é algo que nesse espírito de fim de mundo desses episódios recentes se torna meio que totalmente irrelevante pra trama. Incluindo a fase Porque não tem maconheiro. espaço pro bagulho. Cara, o que fiz. O Jonathan aqui. O cara já não era muito relevante assim. Pelo menos ele teve um pequeno papel de tentar ajudar a mãe a procurar o Will. Mas depois no resto da série ele já é o quê? Um cara idiota, inútil.
Nem um bagulho que ele teve com a irmã do Mike, que eu esqueci o nome, foi pra frente direita. Fortíssima que o Jonathan tava, chegando ao ponto de subornar o atendente da pizzaria com um baseado muito gostoso. It'll make all your troubles float away, like the seed pods of a dandelion in the wind. Aqui, a responsável por nos atualizar falando pra caralho é a Robin, que caiu demais nas graças dos fãs desde a terceira temporada e se inseriu fortemente Uma como boa protagonista. personagem. Ela tá fazendo a transmissão de rádio dela e a gente fica sabendo que meses se passaram. Mesmo com aquela cena final do gancho Ué, mas como assim, porra? Não, tudo certo. Não, tem um portal pro inferno ali, mas tá tudo certo, rapaziada. da temporada passada em que a cidade tinha sido completamente destruída. Que na verdade foi destruída só um pouco. O suficiente para agora a Joyce, o Will e o Jonathan estarem morando com eles. Felipe do Futuro na edição aqui para falar que eu lembrei que a família Byers na verdade estava morando na Califórnia. Então eles não têm casa em Hawkins e por isso estão morando com a família do Mike. Outra coisa que eu queria reconhecer é que atipicamente para os meus vídeos tem alguns trechos que estão dublados. Isso foi questão na hora de baixar para poder usar as imagens, Claro. enfim. Aliás, eu também queria lembrar vocês de deixar o like, comentar, se inscrever, por favor. E falar que o salve dos membros está no final do vídeo e dizer que hoje tem cena pós-créditos. Sobre a rachadura gigantesca que se abriu do Upside Down em Hawkins, os militares taparam tipo um valão de cidade pequena e se instauraram na cidade, num nível absurdo. Um verdadeiro horror visual. Era esperado. Finalmente o governo em alguma parte do bagulho. Não, só deixa lá a empresa multibilionária fazer experimento com crianças. Opa, bom pra andar de trenó. Mas falando sério, galera, parem de andar de trenó naquele curativo gigante de aço, vocês vão se matar. E tem também um portal gigantesco num prédio que eu não consegui identificar direito e não Na consigo verdade, também durante a edição, esse prédio que ainda não sei se é igreja ou algo assim. É o ponto em que os 4 se encontram e fazem o portal principal. lembrar de onde veio. E olha que eu tô com a quarta temporada bem fresca na memória. Depois disso, a gente vai pra escola com Dustin no arco dele de trauma após perder o crush dele na última temporada. E aqui merda. vai um hot take meu. O único motivo pelo qual ele tá desse jeito é porque alguém precisava sentir a morte do Ed. E isso somente porque Por o causa que ele é o único que se importava com ele. Beleza. público amou tanto ele. Porque nenhum outro personagem parece lamentar Pra ser justo, a Joy ficou tristonha com o Bob no comecinho. Ah, tem ele também. Puta, esqueci. a perda de ninguém quase nunca. A Nancy até sentiu a morte da Barbie, mas era porque a segunda temporada tinha muito espaço a ser preenchido e ela estava se sentindo pessoalmente culpada. Enfim, o Dustin ainda insiste em usar a camiseta do Hellfire. Afinal, a Riachuelo precisa pagar o aluguel e sofre bullying dos personagens unilaterais anos 80. Mais uma parada que tá aqui no começo só pra reconhecer os eventos do que a gente assistiu antes e talvez esperasse pelo menos uma nota de rodapé. Logo depois a gente tem a montagem do treinamento da Eleven e puta merda. A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa genérica em produções completamente corporativas, mas Stranger Things tem um histórico legal e eles tiveram mais de 3 anos. Por que isso é tão ruim? Outra coisa, nessa sequência a gente tem uma parada que é os cortes entre a 11 correndo e os militares atrás dela. Eles usam uma antena que meio que atira umas micro-ondas que pelo visto são feitas pra suprimirem os poderes da garota e ela desmaia, mas surpresa, não era ela. E uma dúvida genuína que eu tô pedindo encarecidamente pra vocês me iluminarem nos comentários. Essa mulher era uma aliada da nossa galera? Porque os militares falam isso daqui. Não é ela. Mais uma tranqueirinha, senhor. Então, por que essa antena funcionou e essa mulher comum desmaiou? Eu tava ultra chapado nesse Cara, é literalmente pra afetar o cérebro, porra. Ia afetar qualquer um, né? momento e tinha entendido que era pra suprimir os poderes da Eleven, tanto que o Hopper não sente nada quando eles estão lado a lado e os militares estão atirando esse negócio nela. E a Eleven se refere à antena como kryptonita, tipo, o que tá acontecendo? Essa temporada toda tá me lembrando muito a Ameaça Fantasma. Por mais simples e preto no branco que seja o rolê, tipo, eles estão caçando o Vecna pra matar ele de uma vez por todas, coisas pequenas acabam se tornando desnecessariamente complicadas porque você tá escrevendo um mundo que precisa seguir as próprias regras. Por exemplo, era bem mais fácil na época que só o nosso grupinho sabia que algo estranho acontecia nessa Cara, dá pra ver que é, porra. cidade e as crianças mentiam falando que iam pro cinema, sei lá. Agora eles precisam lidar com militares pra lá e pra cá, com personagens que ninguém nunca viu sofrendo ataque dos Demagorgons e tudo mais. E principalmente a Holly. Antes de falar mais sobre ela especificamente, eu tenho uma pergunta.
por que não a Erika? Don't you love your country? You can't spell America without Erica. A irmã do Lucas, que bombou na terceira temporada, mas foi colocada 100% de escanteio. Não, mas eu não gostava dela. Lucas, I told you not to hang out with these little white kids. E eu não sei se vocês perceberam, mas dessa vez eles trouxeram ela só pra chegar na famosa Tina. Tina. Especially Tina. Que por consequência era a irmã do gordinho, colega de sala da Holly, que por sua vez teria um papel muito maior do que o da Erika. Por que vocês fariam isso, cara? Vai tomar no teu cu! Eu era o Derek Turnbull. Esse personagem é o Jar Jar Binks enfiado no plot da história por motivo nenhum, mais uma vez. And remember, you're not dipshit Derek. You're delightful Derek. Agora vamos falar sobre a Holly. Eu não entendo, eu não assisti Star Wars. Porque, sinceramente, se teve uma parada que me fez genuinamente rir nesse episódio, foi isso. Mas ela não tem 5 anos, não é, Ted? Aliás, por acaso, você sabe quantos Holly! Ei! anos sua filha tem? Oh, Ted. Você é ridículo. Você nem sabe Eu não vou quantos falar anos com a você sua desse filha jeito. tem, sabe? Pra quem por algum milagre não viu nada disso, mas mesmo assim tá vendo meu vídeo, ela é a irmãzinha do Mike, que era o Caralho, doido, eu não lembrava da existência dessa criança, na moral. nenenzinho na primeira temporada e agora tá com tipo 10 anos, mas a própria série reconhece dentro do texto que a idade dela não faz sentido nenhum. Sinceramente, eu não me importo com esse detalhe e só pela piada já valeu a pena. A idade dela se torna relevante agora porque ela tem teoricamente a mesma que o Will tinha quando foi levado no piloto da série. E com esse retcon agora... Cara, mas tá tudo errado, porra. Isso aqui tá com cheiro de roteiro do The Last of Us 2, hein? Isso aqui tá com cheirinho igual, mano. Tá tudo errado aqui, tudo errado. Cronologia, narrativa e tudo mais, mano. Tá tudo errado. Agora, a gente entende que o Henry, o Vecna, o 01, precisa das crianças pra alguma coisa. In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. Falando sério agora, desde a revelação que todo mundo esperava de que o Henry, o 01, o Vecna eram a mesma pessoa em 2022, eu sinceramente achei a motivação tão... Pessoas são entediantes e não percebem como são formigas, blá blá blá. Narcisismo sem propósito nenhum, além de ser um vilão bem Voldemort. Eu sinceramente não me importei com isso. Pra mim um vilão não precisa ter motivações tão... Ele tiver feitos. Tem que ter feitos. Sou mal que nem o Pica-Pau, que nesse contexto da série é muito broxante pra mim. É como se o narrador do apanhador no campo de centeio tivesse superpoderes e vivesse num mundo cara, invertido. não sou um intelectualzinho pra saber. Além disso, desde que ele apareceu, eu não consegui deixar de enxergar um vilão no Max Steel nesse boneco genérico. Ainda mais agora que deram poderes de Groot pra ele. A Holly tem um amigo imaginário que se chama Sr. Fulano, que junto do lance do 001 ser o Vecna, eu acho que também era pra ser um leve plot twist quando a gente descobre através da mãe do Mike que o primeiro nome do Sr. Fulano é Henry, que aliás está toda dilacerada porque um Demogorgon veio e sequestrou a Holly. Exatamente com o mesmo objetivo do que aconteceu com Will na primeira temporada, de acordo com o retcon. Uma nota mental sobre a Karen agora, que nessa temporada é uma alcoólatra dona de casa de classe média branca dos anos 80. Pô, depois de um monte de coisa que aconteceu, pô. Desculpa, me empolguei. Ela usa a garrafa de vidro pra lutar contra o Demogorgon antes de quase morrer. Mas ela e o pai do Mike sobrevivem. Acho que os criadores sabiam que ninguém ia se importar, então não quiseram se dar ao trabalho de ter que pôr o Mike e a Nancy lidando com a perda real deles no roteiro. Eu li no Twitter que a atriz diz que, na cabeça dela, o motivo da Karen estar bebendo tanto é o Billy. Sabe, o irmão da Max, que na segunda temporada tinha o subtexto de ser um racista de merda, que na terceira virou um comedor Se bem que não era essa a intenção, esse que queria arrumar problema por causa do pai e da mãe. Chamou a Karen pro motel e ela quase foi. Aí ele foi possuído pelo Mind Flayer, que até agora eu não entendi se é controlado pelo Vecna ou vice-versa, se sacrificou e foi o arco de personagem da Max na 4ª temporada. Assim como o Mark Hamill na cabeça dele justifica que o Luke Skywalker largou a força e o Jedi
porque perdeu filho e esposa num acidente em que o filho criancinha teria pegado um sabre de luz e a esposa depois foi junto por causa da depressão. A atriz da Karen faz a mesma coisa, justificando o alcoolismo da personagem terciária que ela interpreta, com ela lidando com a morte do moleque que ela quase deu uma vez, alguns anos atrás. Tá de brincadeira. Aí tem uma cena que Não, a Eleven é deplorável, mano. O que estão fazendo com isso aqui, doido? e a Nancy encontram a mãe dela e a gente tem uma montagem bem diferente. Perdão se eu tô simplesmente sendo burro, mas como alguém que edita, mesmo que porcamente, me deixou meio desnorteado. Não posso passar a cena toda, mas eu quero dizer que os cortes mostraram que mesmo a Karen, bicho, e a Nancy e a Eleven chegam vendo lá no chão. Fica longe da minha filha. Me lembrou muito a clássica cena da série The O.C., que por sua vez gerou a sketch famosa do Saturday Night Live Dear Sister. Mas Que essa é merda, engraçada mano. de uma forma irônica e se tornou um ícone. E eu sei que em Stranger Things eles estavam tentando fazer algo artístico e diferente, eu respeito isso e apoio, mas falhou. ela é só confusa. A Holly, pelo que eu entendi, vai pra mente do Vecna. Ele aparece como Henry pra ela e a leva até a casa dele, que a gente conheceu na última temporada e que acabou de ser revelada como um set de Lego que faz isso daqui. Ok. Isso não é nem um pouco relevante pro vídeo, eu só queria compartilhar esse Lego aqui porque seria loucura da minha parte comprar, porque provavelmente vai custar uns 3 mil reais no Brasil. Enfim, ela tá no que parece ser uma memória. Desde a terceira temporada, com a Eleven entrando na mente do Billy, elas parecem ser relevantes. Tanto que na quarta temporada, a cena que a Eleven aparece pra salvar a Max se passa no baile da escola da segunda. E falando na Max, visto que eles não mataram ela no finale passado, era óbvio que ela ia aparecer de um jeito Não, ou de mas outro. ela se recuperou de boa. Cadê as consequências, mano? Cadê as consequências? Não tem. E eu gostaria de ressaltar uma coisa Véi. que me veio à mente na Ô, cena mano. que a Max tá falando com a Holly. Sobre essa coisa de eu achar o que veio depois da primeira temporada uma confusão algorítmica e pretensiosa. Num vídeo sobre o vilão Lalo de Better Call Saul, a série do advogado de Breaking Bad, Siempre soy amigo del cartel! Shut up! I just speak English. Lalo didn't send you? No, Lalo? o youtuber Jason Observation faz a observação de que o Lalo se sobressai de maneira tão brilhante na série porque o roteiro e todo o resto é de um drama com níveis de tensão altíssimos. Mas o Lalo Salamanca é interpretado como se estivesse numa comédia. Ok. Show me. Aqui, a sensação é justamente a contrária. Eu não O assisti texto Call Saul. soa muito como uma sitcom moderninha, mas as atuações são sempre em tom de buscando o Grammy por melhor performance numa série dramática. People say I'm too negative. I just think I'm honest. Ela explica pra Holly que foi realmente, parar ali é depois de muito pai em algumas partes do roteiro. rodar o Diálogos, labirinto né? de memórias do Henry e descobrir que esse é um lugar que ele não entra porque claramente está conectado a algum trauma. Claramente isso ainda vai ser relevante. He was scared. More than scared, he was terrified. Ok? Vamos falar de outra coisa agora. Em algum momento, praticamente todo mundo tá dentro do Upside Down. O plano que eles estavam seguindo com frequência, pelo visto, era do Hopper entrar sozinho. Mas, pela surpresa da situação, a Eleven vai atrás do Demogorgon que levou a Holly. E o Steve e a garotada entram de carro, uma zona da porra. Outra coisa, justamente por isso, a sensação de confusão de quanto tempo se passou, quantos dias se passaram, se virou a noite, é completamente bizarra. E isso é simplesmente falha do roteiro e da direção, me desculpa. Tá Eles tudo errado, sequestram mano. a família do Derek e tudo mais, e depois? Depois da Eric enfiar uma agulha na Tina numa cena muito da hora, eu devo reconhecer. Depois que a família dele acordou, o que aconteceu? Vai tomar no seu cu! Mas vamos pegar esse gancho. Eu gostaria de soltar uns pensamentos sobre a coisa do Upside Down. Eu desenvolvi propositalmente, de todas as palavras em inglês que eu usei no vídeo, o retcon. Porque se pra vocês não é completamente óbvio que o Vecna é uma introdução que nasceu na quarta temporada apenas, desculpa, pra mim é. E pra ficar claro, isso não é problema nenhum. Se você não sabia, Breaking Bad também foi escrita completamente no improviso. No primeiro flash Mas é dificilmente... Twitch. Vamos voltar aqui.
forward da última temporada, o Walter White tá comprando uma metralhadora, certo? Os roteiristas não sabiam pra que ele ia usar essa metralhadora. E por isso nasceu a gangue do Todd e do tio redneck dele. Em algum momento, eles até cogitaram botar o Walter White pra atirar estilo Rambo em todo mundo, mas tudo deu certo no final. A questão é que é bem diferente pra Stranger Things. Se me permitem usar outro termo em inglês aqui, o problema dessa série não é personagem, não é trama, é world building ou construção de mundo. Os caras vão lá e faz as regras do bagulho e não consegue manter o ritmo do bagulho. É foda, doido. Salve, tudo certo, mano? Sentido, a comparação deveria ser feita com outra série marcante dos anos 2000. Lost. E aquela coisa toda deles estarem no passado, tipo, que merda, foi? Vou tirar lá Eles estão viajando no tempo o tempo todo agora? We're in the past. Enfim, vamos falar do Will. E eu não vou deixar o ranço que eu tenho do ator na vida real por questões sociológicas me atrapalhar. Vamos lá. Sabe o que não é um retcon? Eu nem posso te contar quem são os atores da série. Desde a primeira temporada, que inclusive eu mencionei no meu outro vídeo que saiu antes da quarta. He's a sensitive kid. Lonnie used to say he was queer. Called him a Is he? Então toda essa coisa que vem desde a última season sobre ele ter esse... achei paia. Se bem que eles foram lá e deixaram desde o começo da série implícito. Porra, aí é foda. Crush no Mike e não conseguir falar nada, que aliás, só nessa conversa que a Robin foi sutil de falar com ele de forma codificada, eu entendi que a questão era ele se aceitar e se entender. Eu achei que o problema fosse o Mike não corresponder especificamente, mas isso até que faz mais sentido. Isso tudo é bem legal, principalmente porque na segunda temporada eles têm uns momentos de melhor amigo muito fofos. Puta, agora fica difícil eu pensar nisso aí. Dado o estado de escanteio que puseram o menino na terceira e na quarta temporada, que bom... Um filme no YouTube? Vou na Kiki, mas tem que ser dia de final de semana. Que escolheram o nome dele no chapéu para uma relevância maior. Afinal, era tudo sobre ele. O menino que sobreviveu. Não, pera, isso é outro vídeo que tá pra sair. E quer saber o que mais? Até a parada dele usar os poderes, eu não me importo. Sinceramente, façam o que quiserem. Mas eu preciso dizer, quando eu vi isso, por mais que eu saiba que tinham pessoas pelo mundo todo assim... Caralho, velho! Palhaçada tá acontecendo com a minha sensação foi muito parecida de quando eu fui ver Star Wars 9 sozinho no cinema em 2019 e vi a Rey falando eu sou o Homem de Ferro. Pessoalmente achei péssimo, mas não senti absolutamente nada. Nem negativo e nem positivo. Eu já não me importava, só tava preso a essa coisa que foi tão importante pra mim numa época mais simples da vida. Tal qual Stranger Things é pra muita gente. Outra similaridade que me permite estender a metáfora é a famosa tendência do George Lucas de amarrar pontas que ninguém se importa na trilogia prequel. O Darth Vader criança construiu o C-3PO. Que da hora. O Boba Fett é um clone do Jango Fett, que era o molde pra todos os clones das Guerras Clônicas, ok? E Stranger Things, entre muitas outras coisas tolas, se sentiu na obrigação de trazer a 8 de volta. Sabe do famigerado episódio 7 da segunda temporada? Ah, que merda, mano! Nossa, que bosta! Pra quê, doido? Pra quê? Roteiristas? Que bosta é essa? Quem foi que escreveu isso aqui? Quem foi que escreveu isso aqui, mano? Tá tudo errado. Universalmente considerado o pior da série inteira? Exato. Então. Your favorite across all seasons? Episode 7, Season 2. Que merda, mano. Se não ficou claro até aqui pelo jeito que eu falo, eu obviamente gosto de Stranger Things. Eu não estaria assistindo e nem fazendo esse vídeo, eu não sou tão adepto do hate watch assim. Ele assiste e comenta e reclama do bagulho. Na verdade, eu acho a primeira temporada um drama sobre uma mãe atrás do filho muito, muito boa. De uma forma meio engraçada, mas que encaixa totalmente com o texto desse vídeo. Tudo errado, e Stranger Things também foi uma revolução tal qual Star Wars. Mas justamente por ser uma pérola, um negócio que meio que não tem comparação prática, apenas de referências artísticas, a situação que eles encontraram foi única. O que acontece quando você faz uma série que é um pastiche de um monte de coisa e ela vira a coisa mais popular do mundo, imediatamente garantindo quantas temporadas você quiser? Bom, eu acho que acontece exatamente o que rolou com Stranger Things. Uma hora acabam as referências boas, pelo visto. Existe uma diferença de quando você se inspira em Steven Spielberg pra fazer uma cena do moleque vendo outro mundo através de uma porta, como em Contatos Imediatos, pra uma cena da Eleven treinando que poderia muito bem estar em qualquer outra série da Netflix.
ou da Amazon Prime que seja. Hoje em dia Eu a acho gente que é mais provável da Amazon tá Prime. ouvindo muito o jargão de que as coisas parecem ChatGPT. Mas o que a inteligência artificial basicamente faz é pegar de vários outros lugares, de vários artistas, sem permissão, roubando, eu devo adicionar. Irmão, foda-se, mano. Propriedade intelectual, doido. Você vai ser dono de um conceito, droga. Dono de um conceito. Simplesmente, se você for dono de um conceito, vai lá e tira. A pessoa não pode pensar igual. A pessoa não pode pensar igual? Sei lá, uma pessoa que nunca teve... E a pessoa que teve uma ideia primeiro. Aí uma pessoa que nunca conheceu essa pessoa que teve essa ideia primeiro, que teve a mesma ideia. A pessoa tá roubando, porra? Aí é foda. E gerar algo com dados já imaginou existentes. isso? Acontece claro bastante no YouTube, aliás. Eu não tô deixando implícito que Stranger Things 5 foi gerado pelo ChatGPT. Eu tô dizendo que a série nasceu e deixou o Upside Down completamente em aberto. E sim, eu considero que pode ter sido propositalmente para que os nossos protagonistas fossem descobrindo mais pouco a pouco, mas eu realmente não acho que esse tenha sido o caso. Tanto que na terceira... Os caras querem desenvolver os bagulhos, eles vão lá e desenvolvem meia boca e não foca no bagulho errado, pô. Temporada, os grandes vilões eram os russos e aquele bicho gigante tava lá só pra cumprir tabela. Isso porque o que ficou mesmo pro público foram os personagens. Os criadores, de forma perspicaz, meio que obrigatória, perceberam que eles deveriam ser o foco. E não tem como não concordar. Eu sei que isso vai provavelmente descredibilizar ainda mais esse vídeo. Em qualquer obra, a coisa mais importante são os personagens, pô. É pra eles que a gente tá torcendo e assistindo o bagulho, pô. O cara vai lá e faz o bagulho meia boca, como que a gente vai conseguir assistir os negócios? Grandes fãs da série que clicaram, mas depois da primeira, é claro, a terceira temporada é a minha preferida. Eu li um artigo interessante esses dias, sobre como supostamente a Netflix está pedindo para os roteiristas deixarem mais fácil de se entender as séries, porque o público assiste com o celular na mão. E bom, isso é um fato. Eu sei que boa parte de vocês vê os meus vídeos em outra aba e por isso perdem toda a edição, que me dá muito trabalho. Mas eu não acho que é por isso que Stranger Things está simplesmente ruim. Existem muitos outros fatores aqui. Se tratando de uma série, talvez o tempo de espera realmente seja um deles. Rick e Morty perdeu um pouco do momentum de maior desenho do mundo quando começou a demorar demais para soltar a temporada nova. Os outros fatores são os que eu desenvolvi ao longo desses 20 e poucos minutos. É claro que quando eu faço esse vídeo, só saíram 4 dos 8 episódios e eu me reservo ao direito de voltar aqui depois que a série acabar. Até porque, como eu disse no começo, eu ia assistir essa última temporada agora, hein, mano. Do vídeo, Stranger Things como um todo me fascina. Por mais desgastante que tenha sido retornar para essa história, para esse mundo do jeito que as coisas estão. Mas a gente segue em frente mesmo assim. Halfway happy. Fala pessoal, Felipe aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria mandar um salve para os novos membros do canal. São eles o canal do Sartre, o Maurício NB, o Fora da Grade, o SKZ Gustavo e o Cósmica Salamandra. Como vocês podem ver na tela agora, tem o meu primeiro vídeo de Stranger Things de 2022 e outro que eu acho que vocês vão achar maneiro pra vocês clicarem. This is bullshit. This is bullshit. This is bullshit. Um esquadrão militar inteiro empurra um caminhão de guerra, mas perde pra uma mãe de classe média munida de uma garrafa de vidro quebrada. Não, isso não é possível. Não é possível, porra. O Hopper teve que dar vida, teve que enfraquecer o bicho ainda com fogo pra conseguir matar um Demogorgon e o bicho foi lá e recuou em uma garrafa, mano. Que merda é essa? Hein? Não. Não aceito o negócio. É possível, mano. Stranger Things fez exatamente o que uma franquia dos anos 80 faria. Começou maneiro e virou galhofa. Vamos pegar o Alien. Vamos pegar Alien. Alien é exatamente isso, porra. Você vai pegar os filmes do Alien e o bagulho só decaiu. Depois do terceiro filme, das sequências, obviamente, que a Rey é a protagonista. Rey? Esqueci o nome da protagonista do primeiro. Ficou tudo paia, porra. Você viu essa porra que fizeram aí com o Rogue... não é Rogue One. Essa última série que lançaram aí do Alien? Que merda é essa? Domesticaram uma porra de um xenomorfo? Não é possível. Não aceito.